Enquanto nós estamos aguardando esse bendito dia do Senhor, nós vamos enfrentar dificuldades. Muitas alegrias, muita coisa boa, que nem ontem nós estávamos lá em Kyoto, né, a esfirrinha lá da Audrey, o bolo que a Rosana fez, a pizza do Cóstico, teve um carê lá para as crianças, bem apimentadinho, eu queria comer e acabei esquecendo. Mas as músicas, o tempo ali de bate-papo no texto bíblico, são coisas assim que você fala, que coisa gostosa, que coisa legal. Mas tem a gripe, tem a Covid, tem várias coisas que acontecem que mostram para nós o quanto nós somos frágeis. Então, circunstâncias normais da nossa vida são contra nós. É um mal que nos vem contra nós. Além disso, o inimigo das nossas almas está sempre colocando situações que a gente nem percebe, para que a gente perca o norte, para que nos entristecemos, nos amarguremos, ou nos aborrecemos, perdemos assim a graça de uma semana, 2 semanas. E além disso, tem grupos de pessoas que estão tentando desvirtuar a nossa mente, desvirtuar o nosso caminho, a nossa direção, com sedução disso, sedução daquilo, nos convidando para apagarmos esse calor que nós temos de estarmos como igreja, com Cristo. Então, convidando para isso, convidando para aquilo, ou dando uma canseira com que a gente não consegue fazer algumas coisas que a gente gosta de fazer com Jesus. E, além disso, tem pessoas que fazem mal para nós. E aí dá a sensação de que enquanto nós estivermos vivendo essa vida, parece que não vamos vencer quase nada. Parece que as constantes derrotas nos tiram essa esperança de termos algumas vitórias. Você comemorou uma pequena vitória, alguma coisa legal, você nem acendeu o segundo rojão, já vem um baque. É uma coisa tão comum na nossa vida. E Paulo, então, terminando esse livro, começando a concluir essa carta de Tessalonicenses, ele vai dar para nós, nessas conclusões, ele vai mostrar o quanto ele está preocupado com isso. Quanto ele está preocupado com o nosso coração, para que a gente entenda que essa bendita esperança de Deus nos dá essa grande vitória, esse momento maravilhoso de reencontro com aqueles que morreram em Cristo, juntos, encontrando o Senhor Jesus nos ares, a coisa fantástica, e a certeza que daqui para frente nunca mais Ele estará ausente fisicamente, visivelmente de nós. Então, mesmo que a gente tenha essa esperança, a gente sabe, e Paulo nos dá essa orientação, vamos passar por dificuldades. E a sensação parece que nessa vida não teremos vitórias. Então, o coração humilde de Paulo, ele se inclina para fazer petições pelos filhos da graça e aos filhos da graça. Filhos da graça, eu estou usando esse termo para distinguir daquele grupo de pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, receberam, Deus os deu até, porque rejeitaram a Deus, rejeitaram a palavra de Deus, Deus manda a operação do erro para que eles creiam na mentira e eles abracem toda a ideologia, todas as informações, todas as mentiras que o anticristo vai se levantar. Então essas pessoas vão estar torcendo favoravelmente, tentando ajudar e aplaudir e promover e até adorar o anticristo. Então, eles vão estar sendo enganados porque rejeitaram a palavra de Deus, e aí vão nutrir o seu coração, a sua direção, a sua conduta, de acordo com as mentiras do engano. Então, Paulo, essas pessoas são chamadas filhos da ira. Por rejeitarem a palavra de Deus, eles estão, então, reservados a receber essa punição de Deus. Por quê? Diante da proclamação visível da palavra de Deus, eles rejeitaram frontamente e passaram a combater os pensamentos cristãos e incentivar as outras pessoas a não querer, a negar, tentar ridicularizar toda pessoa que se levanta e crê em Cristo. Então, eles são chamados filhos da ira. E aqueles que creem, que estão lutando, que estão
perseverando, sofrendo essas consequências desse mundo, das circunstâncias, de pessoas más e da sedução, da coisa que nos atrai, do mundo que nos atrai, essas pessoas são filhos da graça, isto é, eles têm todas essas benditas promessas de Deus por causa da graça de Deus sobre nós. Então, Paulo ele se inclina, de forma humilde, ele vai se inclinar, vai inclinar o seu coração e vai fazer petições, isto é, pedidos para Deus, a nosso respeito, ao respeito daquela igreja. Não somente a Deus, mas também ele vai pedir algumas coisas para nós, para aquela igreja, enquanto nós vivemos esse tempo aqui. Vamos olhar o texto aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 a 5. Primeiro, Paulo pede pela proclamação. A palavra aqui é querigma, é um anúncio. É o anúncio da palavra, da vontade, do evangelho, que o homem é pecador e está condenado e vai ter um destino trágico na sua vida eterna e que ele não consegue resolver por si só esse problema, mas Deus resolveu esse problema através de enviar o seu Filho, se encarnar, viver aqui entre nós, dar a sua vida como sacrifício, e a única coisa que Deus exige é creia. E ao crer, essa pessoa é regenerada, essa pessoa é selada com o Espírito Santo, ela tem toda a sua culpa de sua natureza pecaminosa perdoada por Deus, ela é reconciliada com Deus, ela recebe o selo do Espírito Santo. E ela passa a viver uma vida agora querendo agradar a Deus, num processo dinâmico e contínuo de santificação, cada vez mais caminhando em direção àquilo que Jesus Cristo é. Então, essa é a proclamação. Essa é uma necessidade. Não dá para esperar para amanhã. Paulo foi chamado, ele tinha essa santa incumbência, ele tinha um comichão. E até quando você estuda a vida de Paulo, várias igrejas que já tinham sido evangelizadas por Paulo, mandavam cartas, mandavam recado, mandavam alguém falar, olha, se Paulo vier por aqui, fala para ele vir para cá, a gente quer ouvir ele, a gente quer se fortalecer. Mas Paulo já tinha passado por aquela igreja. Por exemplo, a igreja de Roma. A igreja de Roma foi fundada por pessoas que estiveram no dia de Pentecostes. Nenhum apóstolo passou por lá e fundou aquela igreja. No dia de Pentecostes, ali, quando desceu o Espírito Santo e formou a igreja, quando Pedro pregou, muitas pessoas se converteram, estavam pessoas ali de Roma que estavam lá. Judeus, quando eles voltaram, eles começaram a falar, olha, a gente ouviu, eles pregaram para nós, desceu o Espírito Santo, nós cremos que o Messias veio, então nós entendíamos errado o que o Antigo Testamento falava, então eles começaram a espalhar essa mensagem para outras pessoas de forma rápida, e chegou ao ponto até de autoridades e maridos que eram oficiais, que eram pessoas importantes no Império Romano, lá na capital, ouvirem o Evangelho e se converterem. Não foi somente os escravos, foi todo tipo de classe social. E essa igreja, por ser judia, estava convivendo ainda com os judeus que ainda não criam. Então tinha muita dúvida. Quando se fala assim, por exemplo, olha, a salvação é pela graça, e quanto mais pecado, mais a graça de Deus está aí. Então alguém que não era convertido perguntava, então eu vou pecar mais, para eu tenho mais graça de Deus. Então, diante da mensagem da graça, judeus que sabiam dialogar e sabiam debater, eles levantavam algumas questões assim, que os crentes ficavam meio, puxa, mas aí como que eu respondo isso? Então, eles queriam que Paulo fosse rapidamente para lá. E Paulo, quando escreve essa carta, falou, eu já tentei várias vezes, mas o negócio é o seguinte, toda vez que eu planejo ir para aí, ou planejo para ir para alguma cidade, mas surge a oportunidade de algum lugar que nunca ouviu o Evangelho, surge essa oportunidade, essa porta se abre, e eu vou para onde não se ouviu o Evangelho ainda. Porque ali tem pessoas que já são salvos, que podem fazer esse trabalho de pregar e anunciar. Mas ali não tem ninguém que foi lá ainda, tem pessoas que nunca ouviram o Evangelho da graça. Então eu vou para lá.
Então, Paulo estava inclinado para ir para Roma, abriu uma porta aqui, tchau, ia para cá. Ele tinha essa santa incumbência, pregar aonde ainda o evangelho não tinha chegado. E a primeira petição que Paulo fala é para que a palavra de Deus, ela se propague, a palavra que ele usa aqui é saia voando. Não é a palavra de Deus vai devagarinho, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O desejo dele é que ela pudesse sair voando, como se fosse um pássaro, como esse avião que nós temos hoje de detetização, sai voando e derrama aqueles produtos ali sobre a plantação. É essa a ideia que Paulo. Então, olha só, Paulo, a petição que Paulo fala. Finalmente, irmãos, ele está começando já a finalizar a sua carta. Finalmente, irmãos, orem por nós. Gente, isso daqui é uma coisa muito interessante. Por isso que eu coloquei na frase que Paulo, ele faz com humildade no seu coração, ele faz essas petições. Porque ele era o apóstolo. Nós temos somente 12 pessoas que receberam esse privilégio, essa comissão, esse chamado, essa responsabilidade de serem o preposto de Jesus, de receberem a mensagem, a doutrina diretamente de Jesus e serem responsáveis de espalhar isso. Eles foram chamados não para ser ricos, para ter autoridade para a igreja, não. Eles foram responsáveis para espalhar quem Jesus Cristo é, o que Jesus Cristo fez e o que a mensagem de Jesus deixou, que era a salvação somente nele. Eles foram chamados para isso. E Paulo, apesar de ter essa posição, ele nunca se coloca de forma ditador sobre nenhuma igreja, como opressor. Você vai ver Paulo sempre pedindo, quando ele pede para os irmãos, ele fala assim, suplico, rogo. Algumas vezes ele é um pouco duro quando chega ao ponto de pessoas estarem querendo destruir a igreja através de fazer ataques pessoais a Paulo. Então, Paulo mostra a quem eles pertencem, eles estão trabalhando para quem. Mas olha aqui essas palavras humildes de Paulo, finalmente, irmão. Ele dá a ideia, ó, estamos juntos, nós somos irmãos em Cristo, eu não estou acima de vocês. Ele não fala finalmente leigos, né? Finalmente servos. Ele nem usa a palavra. Uma coisa que se usava naquela época muito é quando você evangelizava uma outra pessoa, era muito comum você chamar o filho, por causa da ideia de filho na fé. Eram irmãos, mas eles gostavam de fazer isso. Por exemplo, João, o apóstolo João, ele escreve na primeira carta dele, ele várias vezes fala, filhinhos, eu vos escrevo, dando a ideia de que aquelas pessoas tiveram cuidado de João, e ele agiu como se fosse um pai. Mas Paulo tinha essa característica, apesar de chamar essas pessoas de filhinhos, que eram filhinhos na fé, ele os alimentou, ele os dirigiu, mas ele, na posição em Cristo, eles eram irmãos. Ele não chama a prerrogativa de, olha, eu sou apóstolo fortezão. Ele não tenta manter uma posição de que ele era imbatível. Por quê? Ele pede, orem por nós. Geralmente nós temos dificuldades de pedir oração, porque dá a ideia de que a gente não é tão forte. A gente precisa. E a gente não quer dar a ideia de que a gente precisa de alguma coisa, porque nós somos resistentes, inabaláveis, somos maturos. E Paulo ele fala aqui, orem por nós. Por quê? Orem por nós para que a palavra do Senhor, o Evangelho, saia voando e seja glorificado. O que é a palavra de Deus seja glorificado? Ele fala aqui, o que seria isso? Como aconteceu entre vocês. O que aconteceu entre vocês, entre os tessalonicenses? É que quando Paulo chegou lá, começou a pregar o Evangelho, uma família chamada Jason, o pai dessa família, abrigou rapidamente Paulo. E Paulo fala em 1 Coríntios que eles, como se Paulo tivesse tocado a campainha, eles receberam a palavra e acolheram a palavra.
não somente eles a ouviram com respeito, com atenção, sem abrir a boca, sem dormir. Não, eles deram atenção ao que Paulo falou. Não somente eles acolheram, trouxeram para dentro da casa, e eles fizeram com que a palavra começasse a viver entre eles, mudando a vida deles, causando mudanças, como se fosse uma casa. Então, eles não somente ouviram, acharam interessante, gostaram, parabéns, olha, você prega bem. Não só olharam o jeitão, o conhecimento de Paulo, não. Eles se envolveram com a palavra, receberam, acolheram e começaram a viver a palavra. Deixaram com que a palavra, a mensagem do Evangelho, produzisse mudanças e frutificação. A partir do momento que a palavra de Deus começou a mudar a vida deles, efeitos dessa mudança começaram a ser sentido na comunidade. O amor que eles tinham um pelos outros teve uma mudança numa proporção que toda a região da Ásia ficou sabendo, foi impactada. O que aconteceu? Parece que caiu uma bomba lá e tem uma mudança. Que será que? Por que está todo mundo agindo desse jeito? Então, não foi somente uma palestrinha de coach legal que teve lá. Eles não saíram comentando. Legal, olha, Paulo contou umas piadas aqui, fez umas ilustrações. Olha, ele prega bem. Não foi isso. Eles receberam a mensagem do Evangelho, eles acolheram a mensagem do Evangelho, não rejeitaram, não se oporam, e também eles passaram a viver essa mensagem. Ao mesmo tempo que alguns judeus que não receberam, não acolheram e rejeitaram, passaram a perseguir Paulo e tentaram entrar no encalço de Paulo para pegar Paulo. Foram na casa de Jasão, não acharam Paulo, pegaram Jasão e trouxeram e quase queriam matar Jasão. E quando acham Paulo, dão uma surra nele. E aos irmãos da igreja acharam melhor então Paulo ir embora. Depois de 5 semanas somente que Paulo ficou lá. Então, é isso que Paulo está falando. A palavra do Senhor, ela voou até vocês, vocês pegaram ela, e a palavra de Deus foi glorificada no meio de vocês. Isto é, a glorificação da palavra é quando a gente recebe, acolhe e obedece. A oração de Paulo, ele pede para esses irmãos lá de Tessalônica, ele está lá em Corinto, ele pede para esses irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague, seja cada vez mais anunciada e saia voando com mais urgência, porque nós não sabemos quando Cristo vai voltar, nós não sabemos quantas pessoas vão deixar de ouvir a palavra e estarão condenadas. Então era o desejo de Paulo. E ela seja glorificada, isto é, ela produza mudança eterna na vida de algumas pessoas. E quando uma pessoa crê em Cristo, ela é salva, Deus é glorificado. Mas também quando a palavra é pregada, Deus é glorificado. Esse é um trauma que nós temos. Porque algumas vezes estamos cheios de Deus, assim, temos um amor grande por Ele, saímos e encontramos alguém, assim mesmo, ainda como vergonha, a gente fala de Deus, e aí você fala, nossa, a pessoa está deixando eu falar de Deus, aí você continua, aí você vai indo, tudo começa com um bom dia, boa tarde, vai chover, né? Mas daqui a pouco o assunto vai, você começa a falar com Deus, você começa a ter coragem, e aí você apresenta o Evangelho, fala de Jesus, e fala que Ele morreu, e fala que pela fé, somente pela fé nós somos salvos, e aí você fala, você não quer crer em Cristo? A pessoa, não. Aí você fica meio chateado, né? Que dó, né? Aí você faz outra vez, recebe um não. Faz outra vez, recebe um não. Aí você fala, tem alguma coisa errada comigo. Deus não está sendo glorificado na minha vida. Engano. Toda vez que você fala da palavra de Deus, Deus está sendo glorificado. A palavra está sendo glorificada. Mesmo que não haja uma repercussão, um retorno positivo. Nossa obrigação é anunciar, é transmitir, é pregar, é explicar. Nossa obrigação não é convencer, não é mudar.
Por isso que algumas vezes, tanto pessoas que gostam de falar do Evangelho, para receberem resultados, ou produzirem resultados, alteram a palavra de Deus. O uso de emocionalismo, o uso de chantagem, o uso de medo, ameaça. Acrescenta um fermento na palavra para obterem resultados. Nós temos que estar alerta com isso. Seja honesto. Deixa que o Espírito Santo tanto atue em você, mas atue na pessoa. E é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Paulo ora para esses irmãos, orem por nós. Quem será que ele está incluindo esse nós aqui? Priscila, Áquila, Timóteo, Silas, que estavam com ele. Orem por nós. Então, não é somente por Paulo, ou evangelista, ou missionário. Não, ore por nós. Ore por aqui, pela igreja dos Coríntios, dos líderes aqui, uma cidade grande, para que a gente possa ser um instrumento de Deus espalhar a palavra com velocidade. E a palavra seja glorificada da mesma forma que aconteceu aí com vocês, isto é, que haja resultados positivos na vida das pessoas. Se não houver resultado positivo, deixa com Deus. Não desanime, não pare. Segundo o pedido de Paulo, ele pede por liberdade. Ele pede que ele seja livre, né? Que ele possa ir, não ficar nada, como se não tivesse que pegar uma floresta, tivesse que desbravar. A pregação da palavra, ela inclui isso, né? Como se tivesse uma floresta, tem que abrir picadas, tem que abrir um caminho. É difícil, mas muitas vezes tem ali espinhos que enroscam em você, e você tenta tirar, machuca. Então Paulo fala, orem por nós, por liberdade. E ele fala, liberdade do quê? Olha o que ele fala, orem também para que sejamos livres de quem? De pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Paulo fala que essa floresta que ele tem que desbravar, esses espinhos que vêm, são muitas vezes as pessoas que nessa empreitada de anunciar, de proclamar a palavra, de viver a vida cristã, você vai ter contatos, vai conviver com pessoas perversas. O que são essas pessoas perversas? São pessoas que pervertem o senso de juízo, daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro. São pessoas que vão estar do seu lado, quando você fala do Evangelho, ela vem para debater com você. Você está falando com alguém, e essa pessoa vem para debater com você, e atrapalhar, e impedir com que essa pessoa creia. Tentando te encabular, tentando discordar, e vem com umas ideias, com as vãs filosofias que Pedro fala, que de repente você fica até, puxa, e agora como responder? Porque se você brigar com ele, se você for ofensivo com ele, para quem você está anunciando, vai ser terrível. Então, existem pessoas perversas que querem conviver com a gente, que querem nos tirar dessa convivência, dessa manutenção com o povo de Deus, querem, somente jovens, né, são amigos que vêm e sabem que o jovem é crente, que a criança é crente, mas ali começa a plantar minhoca na cabeça da pessoa, para que a pessoa perceba, puxa, nesse caminho que eu estou indo como crente, eu estou deixando de fazer tanta coisa boa que os meus amigos fazem. Então, são pessoas perversas, que vêm dar conselhos malignos. Muitas vezes são pessoas boas, que ajudam, mas a perspectiva de vida deles, o caminho de vida deles, é um caminho que não visa agradar, obedecer e glorificar a Deus. Que algumas vezes a gente fica até abalado. Algumas vezes ele tem até sucesso, mas eles são perversos. Por quê? Eles pervertem um caminho, eles estão caminhando para outra direção. Então Paulo fala que a gente seja livre desse tipo de pessoa, que as pessoas não venham atrapalhar a propagação, a proclamação da palavra. Mas também tem as pessoas más, o maligno. Paulo vai usar 2 vezes isso daqui, a mesma palavra. Uma é no sentido assim da pessoa, que parece que é o Satanás em pessoa.
E outros são circunstâncias malignas aonde são criadas pelo príncipe desse século para nos prejudicar, para atrapalhar a humanidade como um todo, para que a humanidade fique um pouco mais cética a respeito de quem é Deus. Então, Paulo fala aqui que há circunstâncias, ele precisava que os irmãos orassem por ele, para que essas situações não atrapalhassem ele no processo de proclamar a palavra. Tanto pessoas perversas, como pessoas malignas, pessoas que querem causar confusão, que querem fazer mal contra a gente, ou provocar problemas na comunidade do povo de Deus. E aí ele termina: por que essas pessoas perversas e más vão surgir no nosso caminho, vão nos atrapalhar, vão nos enredar, vão nos prejudicar? Ele fala: porque a fé não é de todas, de todos. O que Paulo está querendo dizer com isso? É que o Evangelho, mesmo que a pessoa já tenha um contato com o Evangelho, mesmo que está tendo um contato com você, você está proclamando ela, nem todos se rendem, nem todos creem. Muitos vão resistir e vão passar a combater. A fé não é de todos. Paulo está falando com raiva isso? Paulo está falando com ódio isso? Não, ele está falando com pena. Porque a fé não é de todos. E pelo fato da fé não ser deles, eles passam a ser inimigos do Evangelho. E na 1 Tessalonicenses a gente viu que Paulo fala assim: eles não querem se salvar e ao mesmo tempo impedem que outros sejam salvos. Se é só a pessoa falando: não, eu não quero, mas vou ficar na minha, não. Eles não querem e vão promover alguma coisa para que outros também não creiam em Cristo. É o que inventaram a respeito de Paulo em 1 Tessalonicenses. Falavam que ele era um cara iludido, falavam que ele tinha aquele tipo de ministério de ir de cidade em cidade porque ele queria ganhar dinheiro, que ele era um mentiroso. Então, não somente essas pessoas resistem à verdade do Evangelho, mas eles deturpam e tentam atrapalhar outros de crerem em Cristo. E se alguém crê, eles passam a perseguir, a machucar, até fisicamente. No caso até aqui no Japão, no Brasil, nós temos situação assim, do jovem, 18, 19 anos, más companhias, chega em casa no final de semana bêbado, se envolve com drogas, muitas vezes até a polícia tem que chamar os pais para ele não ser preso. Então, aquela turbulência de vida, todo dia o pai é com essa preocupação, no sábado e domingo fica até altas horas da madrugada esperando o filho chegar e nem sabe como o filho vai chegar, ou se vai chegar. E, de repente, esse jovem vai para o acampamento de retiro de carnaval, por exemplo, assim, e ouve o Evangelho e percebe que o caminho que ele está tomando é um caminho ruim, vai ser ruim para a vida dele, e ele se inclina, ele se dobra, ele se rende à verdade do Evangelho, ele crê, e na mesma hora ali vem essa alegria, essa coisa gostosa, ele abandona más companhias, ele abandona aquilo que era a direção que ele estava tomando, ele abandona os pensamentos, os desejos, as inclinações que ele tinha, e aí ele vem todo contente e anuncia para a sua família. E muitos pais falam assim: eu preferia que você morresse do que você tivesse virado crente. Isso é muito comum. Em alguns países, em alguns do Japão, a gente ainda tem notícia de que se um dos filhos crê em Cristo, eles são deserdados. A fé não é de todos. E as pessoas passam a agir com perversidade e maldade. E Paulo fala: olha aqui, orem por nós para que a gente seja livre disso. Que Deus pelo menos nos ajude a ter um alívio. Essa oração, em alguns casos, pode ser respondida. Ao você estudar o livro de Atos, você vai ver muitas vezes como Deus livrou Paulo. Paulo chegou em Jerusalém, já houve um grupo lá que já inventaram coisas terríveis sobre Paulo, queriam matar Paulo, aí o capitão Cláudio pegou Paulo, protegeu Paulo,
quando ia dar uma surra em Paulo, Paulo falou: eu sou cidadão romano. Deus já deu um alívio para ele aí. Daí, quando durante a noite, os judeus ali, 40 homens, falaram assim: vamos fazer um pacto entre a gente não vai comer enquanto a gente não matar Paulo. Judeus, procurando assassinar, não matar no sentido assim de autodefesa, mas assassinar Paulo. Aí, um dos parentinhos, um garotinho, parente de Paulo, sabe, ouve, ficou sabendo dessa notícia, e veio contar para Paulo. Paulo mandou ele falar com Cláudio, o capitão. O capitão, então, saiu de madrugada com quase 400 soldados. Paulo ali, escoltado por esse homem, vai para Cesareia. Fruto dessas orações. Deus livrando Paulo de pessoas perversas e más. Essa foi a resposta de oração desses irmãos. Como é importante a gente orar por líderes de igrejas, por líderes de outras igrejas, por missionários que estão em alguns países. E depois de um tempo a gente vai saber, vai ouvir histórias assim que a gente nem acredita. Por quê? Resposta de oração. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más. É uma oração que a gente tem que fazer. Nós temos que pedir isso para outras pessoas, porque a fé não é de todos. Paulo está falando isso com o pensamento para que aqueles irmãos genuínos entendessem que muitas pessoas que estavam lá dentro daquela igreja, que estavam criando problema para Paulo, tirando a autoridade de Paulo, deturpando o conhecimento de Paulo, deturpando o ministério de Paulo, Paulo fala: a fé não é para todos. Se eles estão fazendo essa bagunça aí, se estão falsificando cartas, se estão dizendo que estão tendo sonhos, visões, profetada para lá e para cá, deturpando o meu ensino, o ensino que eu recebi de Cristo e passei para vocês, é porque a fé não é de todos. Eles são perversos, eles são malignos. Como se fosse o próprio Satanás em pessoa, agindo no meio de vocês. Paulo está falando: olha, no meio de vocês. Nós temos que ter essa consciência que algumas vezes vai ter no meio dessa igreja, de qualquer outra igreja, pessoas perversas, pessoas malignas, que o único objetivo é destruir a paz, destruir a harmonia, destruir o ministério da igreja, que depois tem que se recuperar depois de vários anos. Ou pessoas que caíram na conversa de pessoas perversas. Paulo pede pela proclamação, para que a palavra de Deus seja rápida. Paulo pede por liberdade, para que Deus os dê liberdade, e Paulo ficar enroscado com esse tipo de pessoas, prejudicados por esse tipo de pessoa. E Paulo tem a certeza, e é como uma petição, mas ao falar dessa petição, ele ora como confessando que a certeza é que essa oração que ele está pedindo é uma oração dirigida a Deus. Se é uma oração dirigida a Deus, não pedindo por causa dos nossos méritos, mas pedindo por causa dos méritos de Jesus, esse Deus é fiel. Então, o que ele prometeu, o que ele deixou de esperança, deixou de promessa, deixou de profecia, vai se cumprir, independente de circunstâncias de jogada para lá e para cá do mundo. Olha só o que Paulo então afirma aqui. Mas o Senhor é fiel. Fiel a mim? Fiel a você? Ele é fiel a quem então? A Ele mesmo. Ele é fiel como essência. Nós somos fiéis nas nossas ações, mas Deus é fiel a Ele mesmo, a sua pessoa, a sua palavra. Ao contrário, para fortalecer essa ideia de que Deus é fiel, a Bíblia fala: Ele é fiel, é o Deus que não pode mentir, a ideia de falsificar, enganar. Deus simplesmente promete alguma coisa para você, então, sabe aquele negócio do pai, muitas vezes a gente faz com os filhos: faz isso daqui que depois eu dou um negócio para você. A gente ludibria as crianças algumas vezes, e algumas vezes até inconscientemente. Deus não faz dessa forma. Deus não promete algo como assim uma cenourinha para o coelho vir e comer, porque aí vai estar onde Deus queria. Não. Deus é fiel.
a sua palavra. Mas o Senhor é fiel. E o que ele fala? Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Paulo pede liberdade dos perversos e dos maus, e ele afirma que Deus é fiel e que tanto com ele, como aqueles irmãos que estão no meio de pessoas que não têm a fé e são combatentes, inimigos da fé, Deus os fortalecerá, Deus criará um muro de proteção, tanto para a mente como aquele muro de proteção que eles não serão abalados na sua essência de serem salvos em Cristo. Ninguém pode mudar o nosso status de salvos em Cristo. E Ele guardará do maligno, independente das circunstâncias que a gente passa. O maligno pode tocar, no máximo, no nosso físico, mas não pode tocar no nosso espírito, nossa alma. É aquilo que aconteceu com Satanás e Jó. Ele veio para acusar Jó diante de Deus. E no final ele estava acusando Deus, que Deus estava comprando a fidelidade de Jó. E aí Deus fala, tá bom, ok, se você acha isso, então tenha liberdade. Mas não toque em Jó, não tire a vida dele. E aí as circunstâncias que Satanás criou, a morte, a perda dos bens, muita coisa. A perda da fortuna, a perda da família, os filhos, uma tragédia. Satanás por trás de provocar aquilo. A perda da fama, isto é, amigos vieram de longe, ficaram 7 dias calados ao lado de Jó, tentando entender aquilo, daí não aguentaram e começaram a tentar explicar aquela situação. Jó, você tem que estar pecando para estar acontecendo isso. Jó, você tem pecado. Deus castiga pecadores. Amigos tentando demover a fé inabalável que Jó tinha de Deus. Circunstâncias perversas, malignas e pessoas malignas. Algumas vezes, nós somos diferentes um do outro. Algumas vezes a gente tem muita facilidade de suportar pessoas perversas e malignas no nosso meio. Tiramos, como que se fala? Tiramos, fugiu a palavra. De letra, tiramos de letra. Vem um, vem outro, tal, nos atormenta, saímos ali, tranquilo, uma boa. Agora, se acontece alguma circunstância, acidente, pneu furado, carro quebrado, perda de emprego, pandemia, morte de parentes, a gente se abala de um tal jeito que parece que a vida acabou. Então, alguns de nós temos facilidade para suportar e enfrentar pessoas perversas e malignas, mas não temos facilidade para enfrentar circunstâncias malignas. Tem outras pessoas que são muito fáceis de enfrentar qualquer dificuldade, qualquer temporal, ali a pessoa se mantém firme, está firme na rocha, você fica até assustado. É uma enfermidade aqui, parentes sofrendo coisas terríveis, e o cara está firme, tranquilo, beleza. Mas se chega um perverso seduzindo, vai atrás, ou se chega alguém maligno, já cria o barraco. Estão entendendo o que eu estou falando? Alguns têm facilidade para enfrentar circunstâncias malignas. Outros de nós temos facilidade para enfrentar pessoas, emissários de Satanás. O ideal seria o quê? Nós estarmos firmes e inabaláveis, tanto com circunstâncias como pessoas. Isso é uma característica nossa. Eu não sei qual que é a sua maior dificuldade. Eu até preciso avaliar como que eu sou. Talvez vocês poderiam dizer para mim, olha, quando pessoas fazem mal para você, você está beleza. Agora, quando acontece uma circunstância, você fica abalado. Ou, quando acontecem circunstâncias, você fica firme, não importa, mas se alguém pisou no seu calo, você já solta as frangas. No outro sentido, tá?
Não é solta as frangas, não. Entenderam? Tranquilo? Aí o que Paulo faz, terceira oração aqui, é petição pela proteção de Deus. O Senhor é fiel, Ele o fortalecerá e o guardará do mal, do maligno, de circunstâncias malignas. Paulo pede liberdade contra perversos e pessoas más, mas também ele pede fortalecimento, pede que o coração seja guardado de situações terríveis. Essa pandemia afastou muitas pessoas de Deus. Pessoas que tinham facilidade para enfrentar assim, situações ruins, mas estão muitas, muito decepcionadas com Deus. Onde já se viu Deus permitir isso acontecer na minha vida? Essa é a intenção do maligno. Ele queria que Jó fizesse o quê? Amaldiçoasse a Deus e morresse. Olha a pessoa perversa e maligna que deu esse conselho para ele. Você lembra quem deu esse conselho para ele? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem que foi? A esposa. Que era uma só carne. Que vivia com ele. Percebe o que muitas vezes acontece conosco? Pessoas perversas e malignas podem estar sendo da própria família. Essa petição, então, petição pela liberdade do mal e proteção petição pela proteção fiel a Deus. Se Deus não nos guardar, é bem provável que a gente caia, que a gente não aguente. E somos levados pela correnteza. E aí Paulo pede então para que esses irmãos caminhem, continuem caminhando à maturidade. Essa igreja tinha uma característica, eles eram maduros, criam na doutrina madura. Eles enfrentaram tantos obstáculos, tribulações, e mantinham a fé era proclamada por todos os lugares. E aí Paulo fala o seguinte: nós temos confiança no Senhor quanto a vocês. Olha, Paulo ficou 5 semanas nessa igreja, evangelizou, ensinou rapidamente, a palavra de Deus lá voou, literalmente. Paulo foi lançado para fora da cidade, e quando Paulo chega em Bereia, alguns inimigos chegaram lá em Bereia para atormentar Paulo. Paulo fugiu para Atenas, aí tentou pregar o evangelho, não foi muito aceito, foi para Corinto, ficou 2 anos e meio lá, com muitas dificuldades. E Paulo, longe, bem longe dessa igreja, com aquela ideia: puxa, eu só tive 3 semanas, e esses irmãos se converteram, produziram fruto, mas daqui a pouco eles vão vacilar, daqui a pouco eles vão abandonar a fé. Mas Paulo fala aqui, temos confiança no Senhor, isto é, eu saí de lá, Timóteo e Silas ficaram, visitaram vocês, mas quem está com vocês é o Senhor. Quem está liderando a igreja é o Espírito Santo. Vocês estão em melhor companhia do que eu mesmo. E ele fala: eu tenho essa confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhe ordenamos, que ensinamos a vocês, como também continuarão a fazer. É muito fácil você ensinar uma pessoa, tal. Acontece isso, não sei como que é aqui no Japão, tal, mas quando você tem um empregado novo, você é responsável para ensinar. Você ensina assim, primeiro você faz, você explica como que é, depois você faz, daí você faz junto, daí a pessoa faz, você observa, e depois você vai embora. Mas o que é necessário após essa ida embora? Supervisão. Voltar depois de 1 dia, 2 dias, para ver como é que está. Não para o mal do funcionário, mas é que a nossa mente, ela pode adquirir hábitos errados ou entender errado, no outro dia esquecer o que aconteceu, como fez no dia anterior, criar uma nova rotina e está fazendo totalmente errado. Então, é necessário você conferir. Então, você confere os 2 próximos dias, depois você confere cada semana, de repente, talvez 1 ano. Daqui a pouco a pessoa já inventou uma rotina muito mais prática, muito mais evoluída, que vai até ensinar você.
Então é muito fácil você, principalmente para os nossos filhos, ensinar alguma coisa, eles fazerem, mas não sucede. Faça junto, faça junto, faça junto. De repente, manda fazer e você, para mostrar para você. E depois que estiver fazendo, confira. A mesma coisa de ensinar a criança a escovar os dentes. Você ensina. Primeiro você mostra, depois você ensina, depois fica fazendo junto com ele. Mas vai chegar uma hora que você fala, levanta, escova os dentes, vem para cá. Ah, tá bom, já foi. Daí você fala, escovou os dentes? Não. Vai lá. Daqui a pouco você faz isso. Já escovou o dente? Já escovou os dentes. Tem dia que sim, tem dia que não. Daqui a pouco você percebe que todo dia escovou e aí você vai, deixa eu ver. Né? Aí, beleza. Aí você vê que todo dia está escovando. Aí você para. Depois de uma semana, um mês, você dá uma espiada. Que o coração ser humano, bem, a minha mãe estava cobrando, agora não cobra mais, então parece que talvez não seja mais necessário. E Paulo falou assim, olha que Paulo falou, eu tenho confiança no Senhor, que está aí com vocês, quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas quando ensinamos e as coisas que ensinamos a vocês, como também vocês continuarão a fazer. Vocês não só estavam fazendo na minha presença, mas vocês continuam obedecendo, proclamando, servindo ao Senhor, amando uns aos outros, desenvolvendo a sua fé, desenvolvendo o seu amor, desenvolvendo a sua esperança. Eu tenho confiança, eu não estou aí, mas eu tenho confiança que o Senhor vai estar provocando isso, e vocês continuarão obedecendo ao Senhor, mantendo aquilo que é necessário fazer numa vida cristã. É maturidade. É muito estranho, de repente, apesar que acontece algumas vezes, até com esposa e marido, né? Vocês estão saindo, a esposa já escovou o dente? Comigo não acontece isso. Hã? Ou já tomou remédio? Já, não. Maturidade é quando você chega ao ponto de viver com interdependência. Você não precisa mais de cobrança. Aquilo virou um estilo de vida, virou um hábito. Pode até, um dia desses, não sou gay, eu saí, 4h30 da manhã, e esqueci de escovar os dentes. Quando eu estava na metade do caminho, nossa, eu fui em silêncio. Eu não abri a boca. Não dava tempo, não dava tempo. É possível até a gente esquecer. Mas maturidade é quando você sabe que aquilo é sua responsabilidade. Ninguém precisa ficar no seu pé, ficar ligando. Como é que você está? O que você está fazendo? Tem igrejas, tem pastores que gostam disso, de ter irmãos da igreja sob o seu manto. Eles não podem fazer nada sem autorização. Isso é atrofiar o processo de maturação dos crentes. Não devemos fazer isso. Cada cristão tem a sua jornada de vivência com Cristo. Algumas vezes nós temos que talvez dar uma... E daí, como é que você está? Como é que está a sua vida de oração? E daí, como é que está a sua vida com a sua esposa? Mas não como cobrança, mas como incentivo, mas sem interferência. A não ser que seja necessária uma confrontação por algo pecaminoso que não está glorificando a Cristo. Então, muitas vezes, há uma interferência com amor, uma repreensão com amor, visando trazer a pessoa de volta. Mas Paulo fala, eu tenho confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão, isto é, na minha ausência, porque Paulo não estava lá, Paulo, eu tenho confiança que vocês aí estão praticando. E não somente praticando aquilo que eu ensinei para vocês, como vocês continuarão futuro, mesmo se eu estar aí, a praticar aquilo que eu ensinei. É uma oração que a gente tem que fazer. Orar pelos nossos filhos. Que na nossa ausência, eles possam continuar sendo aqueles filhos
tementes a Deus, não tementes e medrosos, não fazer as coisas porque tem medo da gente descobrir, não, tementes a Deus, para que eles tenham a certeza que aonde eles estão, o Senhor está lá com eles. Se não for assim, a tragédia é rápida. E aí Paulo fala que, no final, aqui no versículo 5, ele ora, ele faz uma petição pela condução divina. Como nós precisamos disso? Ser conduzido. O Júlio pregou aqui, não, acho que foi na sua casa. Algum lugar você mencionou, não me lembro. Mas é uma coisa que eu já mencionei também, que Paulo chegou ali na Ásia, ali, ele queria ir para o sul, o Espírito Santo impediu ele. Queria ir para o norte, também não impediu. Eu fico, poxa, eu estou querendo ir, querendo avançar com a palavra de Deus, proclamar, tal, e Deus impedindo. Alguma coisa aconteceu que estava atrapalhando ele. Ou eram pessoas perversas, ou eram pessoas malignas, ou eram circunstâncias malignas. Nós não sabemos. À noite ele tem um sonho, viu um varão macedônio que pediu para ele, passa a Macedônia e nos ajude. De manhã ele reúne o pessoal, Lucas e mais o pessoal que estava com ele, e fala, pessoal, eu tive um sonho assim, olha, nós tivemos essa circunstância aqui, tivemos aquela circunstância, e agora eu tive esse sonho. Aí eles não obedeceram a Paulo, eles concluíram, isto é, conversaram sobre o assunto, e falaram, ok, vamos em frente. E foram. E era a porta que Deus queria que ele fosse. Como é bom ser conduzido por Deus. Olha o que Paulo fala, que o Senhor conduza o coração de vocês. Aqui a ideia de coração, para os judeus, quando a gente fala coração, lê na Bíblia coração, pensa mais em mente envolvida com sentimento. Não é somente a racionalidade, mas é a racionalidade que começa com verdades e passa a afetar os nossos sentimentos, passa a afetar a nossa vontade. Então, você tem ideias concretas, racionais na sua cabeça e afeta o seu sentimento, a sua afeição. Você tem um desejo de que aquelas verdades, ou que você seja dirigido por aqueles pensamentos. E Paulo fala que o Senhor conduza a mente, o coração, os sentimentos, as suas ideias ao amor de Deus. Que o Senhor faça isso. Que o Senhor leve vocês a desenvolverem esse amor incondicional que Deus tem por nós, que vocês tenham por vocês, de vocês para com Deus e de vocês para as outras pessoas, da igreja e para as outras pessoas que não têm Cristo. Que o amor de Deus seja verdade na vida de vocês. Então, que o Senhor os leve a ter esse o coração, que vocês tenham o coração de vocês inclinados ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Que vocês sejam teimosos. Se tem uma coisa que as pessoas se irritavam com Cristo, era a sua teimosia. Os escribas e fariseus, os religiosos, eles faziam algum ataque com Jesus, atacavam os discípulos, faziam isso aqui, faziam uma crítica aqui, outra crítica lá, porque eles achavam, fazendo isso, as pessoas vão abandonar ele e ele também vai picar o mulo, picar a mula. Vai colocar o rabinho entre as pernas e vai parar dessa agitação. Mas Jesus ficava firme. Os caras se cansavam da teimosia. Isso que é perseverança, é ficar embaixo segurando uma pedra e o pessoal falando, saia daí, para quê? O seu braço está suado, faz muito tempo, está doendo os seus... Sai daí, para que você está sofrendo desse jeito? Eles falam, não, eu vou segurar. Porque eu tenho esse propósito de vida e porque eu tenho um propósito a ser alcançado. Jesus, ele conseguiu ser perseverante, porque ele sabia porque ele veio, o que ele tinha que fazer aqui e o que ia acontecer no futuro. Ele tinha convicção do seu chamado, da sua missão. Quando nós não entendemos isso, nós ficamos perdidos. Nós ficamos olhando ao horizonte e qualquer coisa que apareça agradável, a gente vai atrás e dá com os burros d'água. Nós temos que entender que nós temos um chamado de Deus. E ser conduzido por esse chamado nos dá perseverança. Porque aquilo que é, muitas vezes, ótimo,
nos desvia daquilo que é excelente. Aquilo que é bom nos afasta daquilo que é ótimo. E principalmente aquilo que é confortável, prazeroso. E até que seja bom, lícito. Que Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei ser dominado por elas. Por que Paulo agia assim? Porque ele fala, uma coisa faço, só tem uma coisa que eu faço, esquecendo uma das coisas que para trás fico, e avanço para as coisas que diante de mim estão. Ele sabia quais eram essas coisas. E ele fala, a minha pátria está no céu. Ele tinha um conhecimento muito amplo e convicto do que ele era, do seu chamado, da sua missão e do resultado. Para quem ele estava servindo, para quem era que o comissionou, que o arregimentou. Quando a gente tem essas verdades, essas convicções, facilita tanto. Então, Paulo pede para que aqueles irmãos lá de Tessalônica, e ele está orando por nós também, que sejamos conduzidos, que o nosso coração seja conduzido ao amor de Deus, vivermos uma vida em amor. Porque o grande perigo é quando vivemos uma vida com sucesso, nós passamos a pisotear sobre as pessoas. Acharmos que nós temos o direito de estar por cima dos fracassados que não são iguais a nós. Não, pelo contrário. Nós somos conduzidos ao amor de Deus, para que, vivendo em sucesso, a gente possa ajudar, consolar, erguer. É interessante que um exemplo assim, de aconselhamento, quando uma pessoa está derrubada, né, uma planta, o exemplo é quase de uma planta, quando uma planta o vento derrubou, quebrou, tipo, vamos usar uma ideia aqui, Jesus lá em... Nossa, calma, deixa eu parar um pouquinho para pensar. Lá em Isaías, tem uma palavra sobre Jesus, que ele não... Como que a vara... agora esqueci. A cana quebrada. Ele não esmagará a cana quebrada. O que é isso? A ideia é como se fosse um pé de milho. O vento vem, quebra. Então, essa cana quebrada, esse pé de milho quebrado, o agricultor, o cara que trabalha ali na roça de milho, ele chega, ele arranca esse pé de milho e joga no chão para ele servir de esterco para os outros, porque ele está sugando os nutrientes daquela terra. Agora, a ideia que Cristo dá, que a Bíblia dá de viver em comunidade, e tinha agricultores que faziam isso, que ele não esmaga a cana quebrada, ele não arranca e não destrói ela no chão, ele pegava esse pé de milho que está quebrado, torcido, e ele coloca do lado de um outro pé de milho e faz tiras de pano e coloca junto, na esperança de que, estando junto de uma outra espiga forte, ereto ali, firme, ela possa reativar, ser curada e produzir as suas 3 espigas de milho, que é comum para todas elas. É isso que é a vida de alguém que tem sucesso, que é conduzido com o coração para o amor e a perseverança de Deus. Ele se torna firme, em vez de ficar sendo exibido com sucesso, eu sou melhor que todo mundo, não, ele se torna ajuda para aqueles que estão, meio cambalido, meio torto assim, então você junta essas pessoas. Aqui, não sei se você já percebeu nos parques aqui em Osaka, tem algumas árvores que, talvez por causa do vento, assim, elas ficam tortas, e aí eles amarram um cabo de aço com outra, a árvore está quase caindo, aí você fala, nossa, ela vai cair, mas aí você vê um cabo de aço amarrado numa outra árvore. Essa é a vida de comunidade, é isso que Paulo está pedindo aqui, essa condução divina, que o coração de vocês sejam conduzidos ao amor, e vocês fiquem firmes na perseverança de Cristo. Ele se juntou a nós, Ele nos segura, Ele nos mantém firme.
Amém? O que a gente viu hoje? Que o coração humilde de Paulo se inclina para fazer petições, orações aos filhos da graça. Ele ora por nós e ora e pede para nós, né? Ele pede para que eles orem por ele, para que a palavra de Deus voe, saia rapidinho, sendo proclamada e seja glorificada como foi ali com eles. Paulo pede oração pela liberdade do mal, para que eles sejam livres do mal. Nada possa atrapalhar o ministério dele e da igreja. Paulo tem certeza da proteção fiel de Deus contra o maligno, né? Que Deus nunca vai deixar o maligno ter uma vitória definitiva e final contra nós. Paulo ora e tem certeza que aqueles irmãos estão caminhando rumo à maturidade, independente se Paulo está ausente deles, né? Um dia eu vou sair dessa igreja, vou embora. E aí a minha maior alegria vai saber que a igreja melhorou. Um dia os seus filhos, né, Aldrin, que vocês pimpolham aí, vão sair de casa. E a alegria sua é ouvir que eles estão melhores do que estavam em casa. Eu acho que já vocês tiveram alguma experiência assim, dos seus filhos ficarem na casa de uma outra família. E aí a família vem, nossa, seu filho é bom demais. Não é bagunceiro, é quietinho, fala toda hora obrigado, escova os dentes, toma banho, não deixa a roupa no chão, guarda ali na sacolinha, na malinha dele. Você fala, de quem você está falando? Não é do meu filho, não. Essa é a ideia, né? Que os nossos filhos sejam melhores na nossa ausência e que a gente seja melhor na ausência, porque a presença do Senhor está lá. E Paulo ora que o coração deles sejam conduzidos por Deus, né, ao amor e à perseverança. Humildade de Paulo, pedidos importantes aqui. Só uma última frase, e eu estava tão contente que eu conferi tanto esses slides, 2, 3, 4 vezes. E ali, quando cheguei no som, fui dar uma olhada nos slides e tal, e vi que tinha um erro. Vamos lá. Só para a gente pensar, encontramos nossa necessidade de segurança satisfeita na consciência do inalterável amor de Deus. O que quer dizer isso? A maior necessidade que necessitamos, é de segurança. A outra necessidade, ela pode ser deixada um pouquinho de lado, que é ter significado. Então, as pessoas estão mais em busca de ter significado até do que ter segurança. Eles abrem mão da segurança que envolve caráter, envolve proteção, finanças, porque eles querem ser alguma coisa. Pessoas notem eles. Essa busca de significado sem a segurança é muito perigosa. A pessoa abre mão de princípios só para ser notado, só para ser famoso, então ela vai se tornar uma pessoa exibida. Mas a primeira coisa que nós temos que buscar, a nossa necessidade, é segurança. E essa necessidade é suprida, é satisfeita, quando nós temos uma consciência do inalterável no amor de Deus. Quando a gente percebe que o amor, a gente entende que o amor de Deus sobre nós nunca vai mudar. Satanás toda hora ele nos tenta cometer o pecado e depois ele faz o quê? Ele nos acusa. Mas ele não buscou, não incentivou. Mas depois ele nos acusa. Ah, agora Deus não ama mais você. E até muitas vezes, quando lá no Éden foi assim. Ó, se Deus proibiu, é porque Ele não ama você. Então, ele joga com essa ideia do significado, do senso de juízo, tal, dizendo que Deus não era tão bom assim. Mas essa necessidade de segurança, quando a gente é totalmente seguro, a gente sabe nas mãos de quem nós estamos, que Deus é fiel, que esse amor imensurável de Deus, inalterável, nós somos objeto desse amor, o resto é resto. O resto vem como se fosse um fucurô. É fucurô, que é sacolinha? É isso, né? Quer dizer, você não vai no supermercado para comprar uma sacolinha. Ela vem junto com a compra. E você é beneficiado com ela, mesmo que tenha que pagar.
Então, nós temos que ter certeza que o amor de Deus produz segurança para nós. E não precisamos trocar por nada. Segundo pensamento, temos cada vez mais a sensação de não poder faltou uma palavrinha. Temos cada vez mais a sensação de não poder vencer na vida. Cada dia mais nós temos a sensação, parece que é impossível vencer na vida. Muitas pessoas estão desistindo dos sonhos. Em setembro é o mês que mais acontece suicídios em todos os países. Por quê? Os planos que a pessoa fez em janeiro, ela lutou, ela tentou, e aí não conseguiu. Chega a setembro, ela percebe que vai chegar ao final do ano e vai ter que passar pela vergonha. Então, em algum determinado momento, ela muda drasticamente a sua vida. Ela rompe relacionamentos, ela causa ela desiste. Então, essa sensação de que nós somos feitos por fracasso é normal. Temos cada vez mais a sensação de não poder vencer na vida, mas com o amor de Deus no coração e a força de Cristo, podemos enfrentar qualquer coisa e sairmos vencedores no final. Termos a vitória que Cristo teve. Nós conseguimos perseverar. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Porque nós vencemos uma batalha que não é nossa, é do Senhor. E Ele está lutando por nós. Amém?